Olá! Hoje, pela primeira vez, eu sinto que nasceu uma série dentro do podcast, porque eu não consigo ter outro assunto a não ser falar também sobre algo que a gente vem conversando aqui. E eu acredito que hoje fecha, esse tema do quanto é importante o olhar para o servir pessoas, do quanto a gente pode estar vivendo nossa vida achando que a vida é trabalho, achando que a vida é crescer, que a vida é criar uma empresa, empreender, e na verdade não é nada disso. A vida é sobre servir pessoas, e quando a gente entende isso, a gente nem precisa ficar tão preocupado com um tema que recentemente ganhou muita atenção das pessoas, que é, qual que é a minha missão? Qual é o meu propósito? Se você tem dúvida do seu propósito com certeza é servir. O que vai acontecer dentro do servir, você vai descobrir ao longo do tempo, mas é servir pessoas. Então aqui a gente já esclarece a dúvida de muitas pessoas, a dúvida de milhões, né? A pergunta de milhões: nossa, para que eu nasci? Com certeza foi para servir pessoas, em algum ponto, em alguma área. Com certeza você tem as habilidades que você tem, você passou pelas dificuldades que você passou, para que você pudesse ajudar um grupo de pessoas. Porque nada finaliza em nós. Seria muito vazia a vida se a gente crescesse, nascesse, tivesse família, filhos e morresse. Eu sempre me questionei desde nova sobre isso. Não fazia sentido para mim a vida dessa forma. E graças a Deus, ao longo do tempo, eu fui percebendo que a vida realmente exigia um pouco mais de nós. E por que eu falei fechar esse tema, né? Porque eu trouxe alguns exemplos sobre esse assunto, coisas que eu vivenciei recentemente. Mas eu não podia deixar de falar desse podcast. Esse podcast é o servir pessoas da forma mais pura e genuína. E eu quero que ele sirva de incentivo para você fazer algo que você tem no seu coração. Por quê? Porque para mim é um prazer estar aqui todos os dias. E eu comecei com uma demanda de vontade minha. Eu gostaria de ouvir um podcast assim. Porque eu lia muitas coisas e às vezes eu não tinha como conectar todas as coisas. E aquilo ficava na minha cabeça, assim, cada leitura, cada reflexão, cada vivência. E poder colocar isso para fora, para mim é uma alegria muito grande. É um projeto que eu tenho muito prazer e que demorou muito para acontecer. Eu até falo isso no primeiro episódio. Mas agora que aconteceu, ele é leve e ele flui de uma forma incrível. É muito simples para mim fazer, editar e publicar todos os dias. E ao servir. O servir normalmente ele é simples. Tanto que a gente às vezes até acha que não vai dar em nada. Então, como os rapazes, os dois, do parque aquático, tanto o aqui local em Ilhabela quanto esse lá de Dubai, com certeza começaram achando que era um brinquedo no mar. Mas aonde isso pode levar pessoas? Aonde o servir e o fazer alegria para os outros? Porque ninguém vê ali o esforço, mas existe um esforço de montar todo dia no mar, de perder, de encher, de cuidar, de estar junto, de empurrar as crianças, como eu falei, de controlar o tempo que elas estão ali. Enfim, é um trabalho. É um grande serviço à sociedade. Quantas pessoas queriam fazer isso? Não muitas. Então, qual é o grande serviço que você pode realizar? O podcast hoje me dá algum resultado financeiro? Não foi essa a intenção. Mas eu estou servindo pessoas. Eu estou fazendo o que eu sei que eu preciso fazer, com o conhecimento que eu tenho, com a vontade que eu tenho de unir todas essas coisas, todos os temas que eu trago aqui, unidos, no mesmo lugar. Eu sei o quanto isso mudou a minha vida, entender sobre merecimento, sobre posicionamento, sobre lei da atração, sobre a Bíblia, sobre Deus. O quanto tudo isso conectado me faz mais forte, me faz mais animada para minha vida, para os desafios. Então era uma missão. Mas demorou. E quando você faz algo que é ali um servir pessoas, dentro de algo que você já tem de conhecimento, fica tão simples. Mas por que eu tenho chamado a atenção e estou trazendo o meu próprio exemplo? Porque eu tenho recebido feedbacks diários quase. E isso está me surpreendendo muito, de pessoas que estão ouvindo o podcast e que estão tendo uma vida transformada. Então,
Eu recebo direct no Instagram sobre isso, mensagem no meu WhatsApp. Isso tem sido com uma constância desde que eu comecei, e faz muito pouco tempo que eu comecei. São poucas pessoas ali acompanhando ainda. Mas o impacto está acontecendo. Ele tem, né, para o que ele veio, ele está servindo. Tanto que eu tenho esse compromisso comigo, na verdade, né? O meu maior nível de compromisso é comigo, de todos os dias gravar uma mensagem. E eu sei que isso vai beneficiar muitas pessoas. E isso é bíblico também. Na passagem do livro de Mateus, capítulo 20, nos versículos 26 e 28, a Bíblia fala assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todos os princípios maiores e mais importantes da vida estão na Bíblia. Não dá pra gente fugir. E é por isso que eu trago, porque a Bíblia é o manual da vida. Os maiores livros que eu tinha vontade de ler sobre prosperidade e crescimento e sobre negócio, todos eles citam a Bíblia. Eu até falei pro Marcelo, é impressionante, eu não tinha noção. Eram livros que eu queria ler há muitos anos, e agora que eu estou lendo, um seguido do outro, todos trazem princípios bíblicos, eles citam a Bíblia. Então não existe outra fonte. Se a gente ficar buscando, a gente está floreando daquilo que é o básico. Ali está muito claro. Se você quer ser importante, sirva. Se você quer ser o primeiro, seja o último, servindo. Então quando você estiver sentindo e fazendo isso, você vai ver o quanto você vai crescer. Seja no seu trabalho, porque essa visão de servir pessoas não é de muitas pessoas. Você percebe que funcionários que são promovidos e que crescem, ou que nunca são mandados embora, eles têm muito forte essa questão do servir. Podem até ter falhas técnicas, falhas como pessoa, mas quando você precisa daquela pessoa, é aquela pessoa que para tudo e faz. Faz por você, faz para você. Não tem outro segredo, são pessoas que estão servindo, e por isso elas continuam e permanecem ali. Então, se você tem algo para refletir, para evoluir em 2025, que seja o servir. Como eu posso servir mais e melhor naquilo que eu já faço, e como eu posso servir de uma forma nova, inovando naquilo que eu nunca fiz, mas que eu sei que para mim é muito fácil, é muito simples, mas que para o outro pode ser um tesouro revelado que pode mudar a vida dessa outra pessoa. É uma reflexão, não precisa ser muito longa, porque no fundo a gente tem dentro do nosso coração o que nós devemos fazer. Aí dando um direcionamento do que eu vivi. Eu tinha vontade de fazer um podcast já fazia mais de um ano. Desde quando começaram os processos de mudança fortes na nossa vida, eu tinha tanta coisa para falar. E muitos podcasts também mudaram a minha vida. Eu tenho podcasts que eu escutei durante muitos meses, todos os dias. E o horário que eu escuto normalmente é de manhã, ou indo pra academia, quando eu ia correndo, ou dentro da academia treinando. Não é algo que eu aconselho, mas eu sei que muitas pessoas fazem isso também, tanto que eu sempre aumento o som do áudio, não sei se vocês percebem, ele é bem alto. Até para explicar para quem fala, nossa, mas por que a voz é tão alta? E eu deixo a música de fundo bem baixa. Porque eu tenho dificuldade de ouvir podcasts que não tem um som muito alto na academia, porque o volume lá é grande, as pessoas estão conversando, e às vezes eu quero sumir dali, eu tô ali, mas eu quero ouvir e concentrar em algo. Então eu pensei muito nas pessoas que também vão fazer isso, vão às vezes ouvir o áudio num lugar barulhento, e eu quero que essa mensagem chegue, não importa onde você esteja. Você não precisa estar concentrado para ouvir, você pode estar fazendo uma outra coisa, lavando louça, dirigindo o seu carro, fazendo mercado e ouvindo. Que era o que eu sempre fiz com os podcasts que eu ouvia. Eu fazia muito mercado também quando eu ia, precisava comprar alguma coisa para não ter que me influenciar ali com os comentários que não são muito positivos dentro de um mercado, né? Normalmente as pessoas só falam dos preços que estão subindo, e eu colocava ali o fone de ouvido e ouvia um podcast, e aquele tempo era muito útil, dedicado ao estudo. Então, eu quis contar aqui sobre o podcast, o quanto para mim era uma necessidade, uma vontade de fazer, mas chegou a hora certa. E na hora certa não foi com flores. Eu contei já aqui. Eu simplesmente cansei de não fazer aquilo que eu deveria estar fazendo
faz muito tempo. Eu abri o computador, procurei o que era, como que era pra fazer isso. Tanto que eu gravei os 2 primeiros sem música, não sei se vocês percebem. E depois eu me dei conta, não, peraí, todo podcast que eu escuto tem uma musiquinha de fundo. Eu preciso procurar uma música. Procurei essa música na internet. Fiz tudo sozinha. Fiz tudo na madrugada, quando meus filhos estão dormindo. E esse projeto nasceu. E onde ele vai parar, com certeza só Deus sabe. Mas no meu coração eu quero que ele chegue para mais e mais pessoas. Como servir mesmo. Para que mais pessoas sejam transformadas, mais pessoas tenham uma mente questionada, mais pessoas possam ter uma força, um fôlego para permanecer animadas enquanto estão num processo de crescimento e de mudança. Como foi importante para mim, hoje eu fico feliz de poder ser esse canal para muitas pessoas através do que eu faço. Então, é uma mensagem de agradecimento também para quem está aqui. Se você está ouvindo esse áudio hoje, saiba que você tem uma grande importância nesse projeto. Esse projeto nasceu para que pessoas pudessem receber aquilo que eu acho que é tão importante para a vida, que é esse alimento diário de fé, de esperança e de acreditar que aquilo que você visualiza realmente, se você crer no seu coração, existem todos os indícios no mundo, tanto na Bíblia, quanto na vida, quanto nos livros, quanto nos estudos, de que você vai ter exatamente aquilo que você quer. Então, que hoje seja um renovo e é um fechamento desse tema, mas eu não podia deixar de falar da minha própria experiência em servir pessoas. E que isso só aumente, que esse ano só multiplique. A minha vontade é muito maior. A minha vontade é de dar palestras, a minha vontade é de levar esses temas para mais longe, atingir mais pessoas, além da mentoria que nós já temos, que atingir individualmente, né, um grupo de pessoas ali mais selecionadas, que conseguiram ter acesso, que puderam estar com a gente naquele período, mas eu quero expandir cada vez mais. Então essa é a minha vontade, compartilhando com vocês, e com certeza vai acontecer. Basta a gente fazer, acreditar e, nesse processo, saber que a nossa vida está à disposição de fazer o bem e causar bem-estar em outras pessoas também. Faça um excelente dia.